Bom, quero convidar você para a gente conversar rapidamente sobre esse texto tão cheio de riquezas, tão cheio de detalhes, Mateus 25, versículos 14 a 30, o texto que a gente leu agorinha mesmo. Então, se você tem o texto aí à mão e quiser acompanhar de perto, a mensagem vai ser interessante. A gente vai dar alguns destaques com focos em versículos diferentes. Então, desejo do fundo do meu coração que Deus abrace você onde você está e cuide de você na medida em que a palavra vai chegando aos seus ouvidos e ao seu coração. A multiplicação dos talentos. O texto de hoje ele faz parte de uma mensagem maior. Faz parte de um pacote de mensagens onde Jesus está falando sobre as coisas do fim. A teologia se chama de escatologia, é o tempo de falar sobre as coisas do fim. Se você está com a Bíblia aberta, você vai perceber que esses temas do fim, eles envolvem 2 capítulos de Mateus, capítulo 24 e 25. Esse é um período do calendário da igreja, quando a igreja toda, a igreja cristã, fala bastante sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus Cristo. Na semana que vem, para você ter uma ideia, a gente já inicia o período de advento. É o primeiro domingo no advento, o domingo próximo. A gente começa um novo ano no calendário da igreja. E nesse tempo de advento, muitos textos vão falar a respeito do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus por nascimento, e outros textos vão falar sobre a volta de Jesus para juízo, no último dia. Então o advento tem essas duas perspectivas. Se num momento mais imediato a gente celebra o aniversário da vinda de Jesus Cristo, o Natal que está chegando aí, por outro lado, o advento é já um tempo de preparo para o grande dia da volta de Jesus e do juízo sobre todas as pessoas. O texto de hoje é um texto sequência, é um texto que fica na sequência do texto da semana passada, mas não apenas porque vem depois, que é o texto que vem depois. É sequência porque é um texto com ensino continuado. Na semana passada nós falamos sobre a parábola das 10 virgens ou das 10 moças, e a ênfase daquela mensagem foi o cuidado com a lamparina, com o óleo na lamparina, lembram? Cuidado com a fé. O segredo, você ouviu aqui sobre o segredo da lamparina, que é colocar bastante óleo. Então, a ênfase de hoje, ela vai ser um pouco mais dilatada, é um pouco mais diferente. O que fazem a partir da fé, o que fazem os discípulos de Jesus, os cristãos, nesse tempo de espera? Você recebeu fé, você está com a sua lamparina, está cuidando dela, tem bastante óleo, mas o que mais? O que acontece ao redor da sua vida? Então, o texto de hoje, o destaque de hoje é o que fazem os discípulos de Jesus, os filhos de Jesus, os cristãos, nesse tempo de vigilância, nesse tempo de preparo, nesse tempo de espera que envolve a expectativa da volta de Jesus Cristo. Esse texto tem uma imagem bem interessante, é muito clara a imagem do texto. Você deve ter lido em casa, mas eu vou te refrescar na memória. O texto fala de um homem que vai viajar, fazer uma longa viagem, e que deixa todas as suas riquezas, todos os seus tesouros para os seus empregados cuidarem. Quando ele voltar, ele vai fazer uma prestação de contas, vai dar uma olhada para ver o que cada um fez com tudo aquilo que recebeu para cuidar. A aplicação mais natural desse texto é, claro, a subida de Jesus ao céu. Jesus deixou os discípulos que ficaram boquiabertos lá, inclusive um anjo precisou interferir. Os discípulos estavam olhando para o céu, olhando Jesus subir, os anjos chegaram: ei meninos, que vocês estão aí, vão ficar olhando a vida inteira? Ele vai demorar para voltar. Se os discípulos tivessem ficado lá, se não fosse o recado dos anjos, os discípulos estavam lá até hoje, né? Vamos lá, a vida continua, a vida que segue, vão viver a vida que vocês aprenderam a viver com Jesus, até que Ele volte. Então a parábola, ela tem como o ensino mais natural, Jesus vai para o céu, vai preparar o nosso lugar. Nesse tempo Ele deixou a gente para administrar tudo que acontece aqui, e um dia Ele vai voltar para prestação de contas, para saber o que a gente fez com tudo. Então minha sugestão agora é que a gente entre no texto, que a gente vá para os acordos do patrão com o empregado e para os acertos. O primeiro detalhe que eu queria compartilhar com você, e são 3 hoje,
está no versículo 14, quando Jesus começa a parábola falando sobre o reino do céu, que é como um homem que fez uma viagem. Versículo 14 diz então na sequência: ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Tomar conta, cuidar da sua propriedade. Eu vou dar um reforço aqui, para você ter bastante certeza, bastante tranquilidade em relação ao que é a parábola, né? Um homem vai fazer uma viagem, deixa tudo que tem para os seus empregados cuidar. No fim da viagem ele volta e vai fazer uma prestação de contas. Interessante aqui, já começa a ser interessante o começo do texto, que ele entrega absolutamente tudo. O patrão entrega absolutamente tudo para os seus empregados. Entrega todos os seus pertences, entrega todas as suas riquezas. Isso já mostra de cara que há uma relação de muita confiança, de muita intimidade do patrão com os seus empregados. O texto original diz que o patrão entregou para os empregados talentos. Talento era uma moeda antiga que valia muito dinheiro. Um talento valia mais de 100 moedas, ou exatamente 100 moedas de ouro. Então o patrão dá 100 para um, dá 200 para outro, dá 500 para outro, mas só para você ter uma ideia, 100 moedas já significaria infinitamente mais do que cada empregado precisaria para uma vida inteira de trabalho. Calcula-se 100 anos de vida, 100 anos de trabalho. Na verdade, o que acontece aqui no texto? Falamos de intimidade do patrão e do empregado, e de valor altíssimo. Estamos falando de valores altos. Se a gente fosse fazer aí a conversão para as moedas de hoje, os valores de hoje, isso daria muitos milhões de reais para o cuidado de cada um de nós. Tem uma ideia? Já imaginou tendo 1 milhão na conta? Tem gente que tem fácil, né? Conheço uns amigos aí que tem. Tem outros que já têm um pouco mais de dificuldade, mas muitos milhões. Essa entrega do patrão para os empregados significa muitos milhões, é muita grana, ou seja, é muita riqueza, é muita importância monetária, muita importância de valor. Jesus está falando aqui, na verdade, de uma relação com os seus discípulos. O patrão é Jesus e os empregados são os seus discípulos, somos nós, os seus filhos. É um assunto de casa, é um assunto de família, é um assunto de quem é chegado. É por isso que há essa relação de confiança, é por isso que deixa tudo mesmo nas mãos. É por isso que Jesus entrega absolutamente tudo para que a gente cuide com muito zelo de tudo aquilo que o Senhor nos deu. A gente costuma confessar isso nos nossos cultos públicos, quando confessa aqui a explicação do primeiro artigo do credo apostólico, que diz assim: eu creio que Deus me criou a mim, a todas as criaturas, e me deu corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. E além disso, me dá vestes, calçados, casa, lar, comida, bebida, campos, gados, esposa, filhos e todos os bens. Supre-me diária e abundantemente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me de todos os perigos e me livre de todo o mal. Ou seja, nessa confissão, a gente diz que Deus deu tudo que a gente tem. Tem gente que diz aí que no caixão não tem gaveta, ninguém leva nada, porque tudo que a gente recebe aqui, fica por aqui. Tudo que a gente recebe aqui é do Senhor, e a gente apenas deve cuidar com carinho. Então, guarda isso aí, absolutamente tudo que nós temos na vida foi Deus que nos deu para cuidar. Toda a riqueza do mundo que está nas nossas mãos, foi o Senhor que deu para a gente cuidar. A nossa própria vida, para começar, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, os nossos pertences, os nossos dinheiros, a nossa fé. Semana passada a gente falou com ênfase sobre isso. Cuida da fé. Bota óleo nessa lamparina e não deixa faltar óleo, né? Os nossos dons, as habilidades que Deus nos deu, não deu para a gente fazer pouco caso, para a gente multiplicar, usar para o bem de muitas pessoas e para a honra e glória do nome de Jesus. E o que falar do perdão que Jesus nos deu para multiplicar? O que falar da paz? O que falar do amor? Portanto, todas essas riquezas, esse conjunto de riquezas, absolutamente tudo foi Deus que nos deu para cuidar. Muitas coisas nós temos iguais, eu tenho e você tem.
outras coisas diferentes. Eu tenho, você não tem, ou você tem e eu não tenho. Mas até nisso Jesus pensou, dando exatamente aquilo que a gente tinha habilidade para cuidar. Tínhamos capacidade de cuidar. Estamos falando de um Jesus que conhece os seus filhos. Estamos falando de um Jesus que tem intimidade com seus filhos e dá para eles cuidar aquilo que eles podem cuidar. Mas e na prática, como isso se dá? Como isso acontece? Então nós vamos para o segundo destaque de hoje, versículo 19. Versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Bom, de repente chegou o tempo, o acerto de contas é o destaque de agora. De repente chegou o tempo de o patrão voltar. Fez a viagem, voltou. E quando ele voltou, ele chamou os empregados, para quem ele tinha dado tudo para cuidar, para um acerto de contas. Embora o texto aqui fale sobre 3 personagens, ou 3 empregados, você vai perceber, vai convir comigo que 2 deles tinham mais ou menos o mesmo perfil. 2 deles tiveram a mesma atitude e um teve uma atitude diferente. 2 deles cuidaram das coisas do patrão, multiplicaram os talentos, multiplicaram os dinheiros que receberam, talentos ou moedas de ouro, isso depende da versão da Bíblia que você tem aí nas mãos. Portanto, 2 multiplicaram e um deles simplesmente enterrou todos os dinheiros até que o patrão voltasse e entregou a mesma quantia para o patrão, a mesma quantia que recebeu. Querido, inevitavelmente o patrão vai voltar. Inevitavelmente Jesus vai voltar um dia. E se na semana passada a gente se lembrou da importância de a gente cuidar da lamparina, cuidar da fé, até porque a gente não sabe o dia exato em que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai fazer um acerto de contas com todas as pessoas, para ver o que a gente fez com tudo aquilo que ele nos deixou. Se na semana passada a gente falou mais sobre o cuidado da fé, do óleo na lamparina, o segredo da lamparina, hoje a ênfase é cuidado com a fé e tudo mais que o Senhor nos deu. Não apenas a fé, mas todo o pacote de bênçãos, todas as riquezas que nós recebemos do Senhor para cuidar, coisas que recebemos a despeito da fé, que crédulos e incrédulos têm, e coisas que recebemos a partir da fé, aquilo que só aqueles que têm um relacionamento com Jesus têm. Então, no dia do acerto de contas que Jesus vai fazer com muitas pessoas, muitos vão ter multiplicado os seus talentos, multiplicado aquilo que receberam. Muitos terão cuidado bem da sua família, terão cuidado bem do seu casamento, dos seus filhos, terão cuidado bem da sua saúde, terão cuidado bem dos seus amigos, terão cuidado bem da sua igreja, terão cuidado bem dos seus pertences, dos seus dinheiros. Muitos terão cuidado bem da sua fé, terão feito a sua fé fortalecer, terão feito a sua fé crescer, terão feito os seus dons úteis para tanta gente, usaram os dons para abençoar muitas vidas, para edificar outras vidas e para que o nome de Jesus fosse glorificado. Muitos terão usado com abundância o perdão, receberam perdão e entregaram perdão, receberam paz e viveram em paz, receberam amor e entregaram amor e deram amor de sobra. Portanto, muita gente multiplicou os talentos. Essa entrega vai ser incrível, essa prestação de contas. Ó, Jesus está aqui, tem muito mais do que o Senhor me deu, multipliquei para a honra e glória do teu nome, muito agradecido pelo privilégio que tive de cuidar, está aqui, olha quanta coisa. Muitos terão multiplicado o que receberam, muitos terão compartilhado, muitos terão disseminado aquilo que receberam de Jesus, e para esses muitos, Jesus vai chamar para perto e vai dizer: filho querido, vem festejar comigo, eu preparei uma grande festa aqui para a gente, entra na posse do reino que está preparado para você desde a fundação dos tempos, do mundo, e nós vamos festejar. Vem para cá, você que foi fiel, foi zeloso no cuidado de tudo que lhe dei, da fé e tudo mais. Bom, mas eu quero terminar aqui um terceiro destaque, naquele personagem que fez diferente. Versículo 25, diz que um dos empregados escondeu o dinheiro, ao invés de multiplicar, ele escondeu e devolveu a mesma quantia. O versículo 25 diz assim, fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Bom, se naquele dia do acerto de contas,
Muitos terão multiplicado os talentos, os ouros, as riquezas que Deus deu. Muitos outros terão se descuidado. É Jesus que está falando aqui. É Jesus que está falando. Muitos vão ter se descuidado. Muitos vão ter simplesmente enterrado os tesouros que receberam, os talentos, os ouros e todas as riquezas, e vão devolver a mesma coisa. É que muitos viveram a vida de forma displicente, sem se importar muito com o que o patrão queria, com o que Jesus queria. Muitos vão viver sem se importar muito com o propósito que Jesus tinha quando nos entregou tudo que nos entregou. Muitos vão viver assim, de qualquer jeito. Muitos vão viver de forma displicente, como se tudo que tem fosse seu por si mesmo, como se pudesse usar do seu jeito, ou de qualquer jeito. Muitos terão vivido a vida, estão vivendo a vida de forma displicente, sem se importar com os outros, com o bem-estar dos outros, em usar aquilo que receberam do Senhor, para o bem dos outros, para o bem físico, para o bem emocional. Muitos vão ter vivido de forma displicente, sem se importar em usar aquilo que receberam para o bem espiritual dos outros, para edificar a vida do outro, para salvar outras vidas. Quando estiverem diante de Jesus, na prestação de contas, eles vão ter a coragem, eu digo, desculpe aqui a palavra, a cara de pau, de dizer que fizeram isso porque tiveram medo de Jesus, porque Jesus era durão, porque Jesus colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Queridos, eu quero que você se dê conta, anote, se você está anotando, anote o que eu vou dizer para você. Muito importante lembrar aqui que Jesus está falando para os seus discípulos, Ele está falando para os seus filhos, Ele está falando para a sua família. É uma mensagem pontual, é uma mensagem para o grupo de seguidores, é para nós que somos dele, para nós que somos família dele, é para mim e para você. Ele está falando a respeito de nós. E porque está falando a respeito de quem é da família, para quem é filho, para quem é seu, é que Ele entregou para cuidar muito mais do que as coisas daqui. Ele entregou para cuidar coisas que todos aqui podem ter e podem cuidar ou não, mas no pacote de coisas que Ele entregou para a família da fé, para os seus filhos, Ele entregou muito mais, tesouros muito mais preciosos do que os tesouros desse mundo. Ele nos entregou tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que os ladrões não podem roubar. Como assim que alguém vai chegar lá e ter a capacidade de dizer para Jesus, na cara de Jesus, para o mundo inteiro, que tinha medo de Jesus, e que Jesus era durão, e que por isso estava devolvendo a mesma quantia, que não fez nada demais com o que recebeu? Não é de ficar de cara com esses caras? Eu vou terminar essa mensagem aqui, querido, eu preciso terminar essa mensagem, dizendo que se alguém, Jesus disse que vai ter esse alguém, chegar naquele último dia, o dia da prestação de contas, e tiver a ousadia de dizer que fez o que fez, que escondeu as riquezas porque teve medo de Jesus, porque Jesus se apresentou como um cara durão, esse alguém vai estar mentindo descaradamente na frente de Jesus e para o mundo todo, porque não conheceu a essência de Jesus, ou conheceu e não estava reconhecendo. Vai mentir descaradamente a respeito de Jesus, do que Jesus fez, a respeito de quem Jesus é, porque Jesus é amor em toda a sua plenitude. Diz a palavra, e todos nós sabemos disso, que Jesus amou o mundo, amou todas as pessoas do mundo. Jesus deu a vida por cada ser humano desse mundo todinho. Aquele que teve o privilégio de cuidar das riquezas de Jesus, de todas as riquezas de Jesus, e essa é uma compreensão que só quem vive com Jesus tem, de que tudo que temos é de Jesus, é dele. Quem não é de Jesus não tem essa compreensão, essa dimensão. Portanto, se você teve o privilégio de cuidar de tudo que é de Jesus e teve essa compreensão, é porque você estava fazendo parte da família de Jesus. E se você estava fazendo parte da família de Jesus, foi porque Jesus o amou, foi porque Jesus o encontrou lá onde você estava, foi porque Jesus chamou você para fazer parte da família dele. Isso significa que você, esse alguém que vai falar isso lá, que Jesus era durão, experimentou o amor de Jesus em toda a sua plenitude, experimentou o cuidado de Jesus, experimentou a graça de Jesus, a bondade, a misericórdia, experimentou, mas teve a cara de pau de chegar lá e dizer que era durão, que Jesus não era uma flor que se cheirasse. Eu desejo para você, querido, nessa manhã, que eu e você
estejamos no grupo daqueles que multiplicaram os talentos. Que você e eu estejamos no grupo daquele que multiplicaram os ouros, as riquezas que Jesus deu. Que você e eu estejamos no grupo daqueles que são e serão eternamente agradecidos a Deus pelo amor de Jesus e o privilégio de cuidar das coisas que Ele nos deixou. Que você e eu estejamos no grupo daqueles que no último dia, na prestação de contas, vai ouvir da boca do próprio Jesus: filho querido, vem festejar comigo. Preparei uma grande festa para a gente aqui. Você foi zeloso com a sua fé, com tudo aquilo que eu deixei para você. Então, eu preparei aqui em casa, no meu lar de amor, uma grande festa para a gente. Vem festejar comigo. Amém.